Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Advogado envolvido com tráfico de drogas. Ele foi flagrado com 40 buchas de maconha do complexo penitenciário de Viana. Levava um entorpecente para um cliente que está preso. Bandido procurado na Bahia é preso em Vila Velha. Ele é líder de uma quadrilha que já fez dezenas de vítimas, todas de forma cruel. O criminoso matava quem estava devendo drogas e os inimigos. Greve de motoristas de ônibus anunciada para a próxima segunda-feira vai atingir 700 mil passageiros do transporte público. Empresário é assassinado a tiros dentro da própria loja no interior do estado. As imagens mostram o momento em que o assassino invade o material de construção do comerciante e dispara várias vezes contra ele. Vítimas de atropelamento por motoristas que não prestam socorro desaparecem. Câmeras não flagram a placa do carro. O que fazer nesses casos? Dê entrada no DPVAT, o seguro que indeniza vítimas de acidente de trânsito. O TN te mostra o caminho. Intolerância. Idoso é agredido e jogado dentro de um córrego por causa de uma dívida de picolé. Professora sai para ir à academia e desaparece. A família faz buscas e pede a ajuda para encontrá-la. Vanessa Pinheiro tem 38 anos e 2 filhos. A edição de hoje traz ainda ofertas de emprego. Fique ligado nas vagas que selecionamos para esta quarta-feira. O nosso retorno é rapidinho, amigos. Advogado é preso em flagrante quando passava drogas para cliente dentro do presídio de Viana. Ele estava com 40 buchas de maconha. O diretor do presídio descobriu o crime. O advogado ainda tentou dispensar a sacola, mas não conseguiu. A companheira de um interno também foi detida na mesma ocorrência. O crime foi praticado do lado de dentro das muralhas do Complexo Penitenciário de Viana, número 2. De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência que nós da imprensa tivemos acesso, o advogado Michael Costa Oliveira, de 27 anos, foi flagrado com 40 buchas de maconha enquanto visitava o cliente dele, ali dentro. Ainda segundo o boletim de ocorrência, todo o esquema foi relatado pelo próprio diretor do presídio. O diretor contou em depoimento à Polícia Militar que, enquanto o advogado atendia ao cliente, tentou dispensar a sacola com as 40 buchas de maconha, mas não conseguiu. O cliente que estava com o advogado durante o flagrante era Fabiano de Oliveira Costa. A companheira de um interno também foi detida na mesma ocorrência. Nesta manhã, advogados que representam o advogado preso estiveram no DPJ de Cariacica, mas não quiseram gravar entrevista. Michael foi indiciado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Diferente do que acontece com os outros presos, até o fechamento desta reportagem, o advogado ainda não tinha sido encaminhado ao presídio, mesmo 24 horas após a prisão. Olha, Maicon Costa de Oliveira foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Laísa Cristina Neves e Maquerle Costa Santos foram autuadas por associação ao tráfico. Os 3 já foram levados para o presídio, onde passarão por uma audiência de custódia. Então, nós conversamos com um membro da Comissão de Ética da OAB, que explicou que, em razão da gravidade do crime, o advogado pode ter a carteira profissional suspensa provisoriamente e depois que o processo administrativo for concluído, se ficar comprovado os crimes praticados, a suspensão pode virar definitiva. Caos anunciado. Greve de motoristas vai atingir 700 mil passageiros na próxima segunda-feira. Os rodoviários decidiram cruzar os braços porque não aceitam o reajuste salarial oferecidos pelas empresas. Quem tem os detalhes ao vivo é Luciano Rosetti. Pois é, os rodoviários querem 4% de reajuste. Olá, Ingrid. Olá, Jorge. Exatamente, a greve dos rodoviários deve afetar a vida de cerca de 700 mil passageiros, claro, passageiros que utilizam o sistema Transcol aqui na Grande Vitória. A greve está marcada para começar a partir das 0 hora da próxima segunda-feira. Isso porque existe aquele velho impasse entre rodoviários e empresas. A categoria pede reajuste nos planos de saúde, reajuste no ticket alimentação e aumento de 4% no salário. Só que
que as empresas estão oferecendo aumento de 2% na folha salarial. E quem fica no meio disso tudo é o passageiro que mais sofre com isso. Vamos falar com um deles agora, né, meu amigo? O que você está esperando dessa greve que começa a partir de segunda-feira? Vai ficar mais difícil ir para o trabalho, voltar para casa, não é verdade? Boa tarde. Realmente, boa tarde. Atrapalha a gente no nosso dia a dia, né? Porque a gente tem aquele corre-corre, tem que ficar buscando o aplicativo, tem que buscar uma outra opção de se locomover, né? Então isso realmente atrapalha o nosso deslocamento entre trabalho, empresa e acaba atrapalhando isso mesmo. É gastar dinheiro com táxi, né? Com Uber, enfim. O dinheiro que a gente ainda não tem ainda, né? Aí acaba complicando mesmo. O que dá para fazer é um esqueminha de carona com o vizinho, com o colega do trabalho, ver se funciona isso também, né? Verdade, senão você fica a pé mesmo. O que não pode ficar é sem trabalhar e ficar a pé, como você falou. Exatamente, senão a gente fica sem receber também o que a gente precisa também. Aproveitar esse restinho de semana, o fim de semana também, para traçar as estratégias de como driblar um pouquinho essa greve de motoristas e cobradores, né? Com certeza. Amigo, obrigado pelas suas palavras, boa tarde, bom trabalho e boa sorte também a partir de segunda, viu? Todo mundo vai sofrer mesmo, essa é a realidade. Ingrid e George. E o sindicato dos rodoviários, né, por meio do presidente do sindicato, o José Carlos Salles, garantiu que a frota vai rodar segundo as exigências da justiça, frota de 30%. Ele garantiu isso numa entrevista que a gente vai ver agora. Ele falou isso numa entrevista gravada, que vamos ver a partir de agora a entrevista do José Carlos Salles, presidente do Sindicato Rodoviários. Vamos ver. Vai ter greve sim, a categoria deliberou e haja greve a partir de domingo às 0 hora. A proposta patronal foi 2% em cima do reajuste salarial, alimentação e plano de saúde. Então a categoria não aceitou a proposta patronal e preferiu deliberar a greve. Vai acontecer sim uma assembleia domingo às 10 horas para a gente organizar a greve. Mas independente de qualquer coisa, a diretoria do sindicato está de portas abertas para discutir mais e venha uma proposta respeitosa em prol ao trabalhador. E aí a gente vai chamar a categoria e vai estar passando para eles decidam é melhor para a gente. E com certeza o trabalhador sabe o que é melhor para ele. Se tiver uma proposta no domingo, com certeza a categoria vai apreciar. O interesse dessa greve, dessa negociação salarial, é buscar algo favorável ao trabalhador. A gente vai manter 30%, né? A gente vai seguir a lei de greve, a gente vai estar respeitando as 72 horas, eu vou estar entrando em contato com o jurídico, entendeu? Do sindicato, para a gente estar fazendo a coisa dentro da legalidade da lei. Muito bem, a gente acabou de ouvir as palavras do presidente do Sindicato Rodoviários, José Carlos Salles, que garantiu que será mantida a frota mínima de 30%. Segundo a Seturb, a frota atual do Transcol é de 1.450 veículos. Se forem mantidos os 30%, significa que 435 ônibus vão circular durante o período de greve. Só lembrando, como última informação, George e Ingrid, as táticas que os rodoviários vão utilizar durante a greve serão definidas numa reunião, numa assembleia na Praça 8, no próximo domingo, às 10 horas. Ingrid e George, volto com vocês. Pois é, a gente espera um acordo, né? Porque apesar do presidente do sindicato ter garantido, sempre garante, né? A justiça determina e eles garantem que 30% da frota rodam, mas o que a gente vê na prática é a população completamente desassistida, né? Nos pontos de ônibus cada vez mais lotados, enfim, a gente espera realmente um acordo no domingo. Pois é, o GVBus já informou que não foi notificado oficialmente, aguarda aí a publicação do edital, né, que o sindicato deve fazer com 72 horas de antecedência, já que a greve começa segunda-feira, mas disse que vai fazer de tudo para a população não ficar desassistida. Então vamos aguardar, né? Esperamos que haja um acordo antes que essa greve comece. Pois é, lembrando que os rodoviários querem 4% e os empresários ofereceram 2% de reajuste salarial. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um empresário é assassinado em Afonso Cláudio, na região serrana do estado. Então, ele foi morto com 13 tiros dentro da empresa no interior do município. Nas imagens, os assassinos passam de moto em frente ao estabelecimento, olham e retornam. Um dos criminosos salta e vai em direção ao empresário. Friamente, ele atira contra Gilcélio José dos Reis, de 37 anos. No momento do crime, a vítima atendia 2 clientes no pátio do material de construção. Mas o alvo do atirador era o empresário.
O bandido deixa o local tranquilamente e foge com a ajuda do comparsa. O empresário foi morto com 13 tiros, 3 na cabeça. As imagens foram encaminhadas para a investigação da polícia. Os suspeitos não foram presos. É impressionante a frieza desse assassino. Imagens fortíssimas de execução na frente de outras pessoas sem piedade. Pois é, ainda não se sabe o motivo do crime. A polícia continua à procura dos suspeitos e denúncias podem ser feitas pelo 181. Gosto em matar, seja pelo tráfico, seja por dívidas ou desafetos. Foi preso aqui no estado um dos assassinos mais perigosos da Bahia. Eldo Batista foi encontrado em Vila Velha. Ele tem uma extensa ficha criminal. Todas as vítimas eram executadas com muitos tiros e bastante crueldade. A prisão de Eldo Ferreira Batista contou com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha. Um delegado e um capitão da Companhia Independente de Policiamento Especializado da Bahia vieram até o Espírito Santo para prender o homicida, que era um dos criminosos mais procurados de lá. Nós diligenciamos com o apoio operacional da Guarda Municipal de Vila Velha, da Subsecretaria de Estado de Inteligência, da CAEMA, que é uma companhia especializada da Polícia Militar da Bahia, parceira nossa. Então, da forma que nós pensamos e executamos a operação, ele não teve nenhuma condição de reação. Eldo veio de uma cidade do interior da Bahia, chamada Teixeira de Freitas. Os homicídios pelos quais ele é acusado ou já foi até condenado têm também ligação com o tráfico de drogas. E ainda de acordo com a polícia de lá, as vítimas ou os desafetos do pistoleiro eram mortas com muitos tiros. A razão das mortes é a disputa pelo tráfico de drogas, pelos pontos de venda de tráfico de drogas, inimigos de grupos rivais, porque não é só o grupo dele que atua na região, e desafetos, devedores, enfim. As mortes normalmente com muitos tiros, com crueldade. Neste informe, que pedia a ajuda da população para conseguir informações sobre o paradeiro de Eldo, há referência a uma carta de baralho. A fim de dar publicidade a esses foragidos de maior relevância, cuja captura é prioridade para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, foi criado um mecanismo chamado Baralho do Crime. Fotos dessas pessoas com suas identificações são estampadas em cartas como as do baralho, e publicizadas para a população para que, através de denúncias, através de informações, a polícia consiga alcançá-los. O acusado foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Agora, ele fica à disposição da Justiça Baiana. Olha, a polícia confirmou que a ligação de Eldo com o crime já faz parte da família. O pai dele era um traficante líder, foi assassinado. O irmão assumiu o comando e foi morto num confronto com a polícia. Depois, Eldo, que já estava envolvido no crime, tomou a frente. Para se ter uma ideia da crueldade da gangue que ele liderava, uma das vítimas foi executada com quase 100 tiros. Normalmente, eles atiravam pelas costas em pessoas que não tinham como se defender. Está na cadeia o suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Vila Velha. O bandido já era procurado pela polícia. Havia 5 mandados de prisão em aberto contra ele. Maicon dos Santos, conhecido no crime como Chefinho, está agora atrás das grades. O Maicon ele é considerado um dos chefes do tráfico da região da Grande Santa Rita. E ele foi preso com 5 mandados de prisão, todos relacionados ao tráfico de drogas e a homicídios praticados na região. Os 5 mandados de prisão preventiva que estavam em aberto contra ele são de guerras do tráfico. O delegado explica que traficantes daquela região vivem em guerra e assim acabam tendo conflitos armados e mortes. A dinâmica do tráfico, ela é variante, né? Então você tem, às vezes, algumas alianças que são formadas e outras que são quebradas. Em função dessa situação, guerras acabam acontecendo entre facções e pelo exatamente o domínio do tráfico local. Então, nesse contexto, ocorrem diversos homicídios e pessoas como o Maicon são as pessoas que acabam liderando os traficantes para cometerem esse tipo de crime. No momento da prisão, o Maicon estava em um apartamento no bairro Itapuã, em Vila Velha.
O delegado contou que o traficante estava se escondendo e ele ainda tinha o suporte de um outro criminoso para fazer as tarefas do dia a dia. Esta era a função de Arlon Batista Souza, de 24 anos, que agora também está preso. Quando os policiais chegaram ao local, eles estavam com mais 2 pessoas, sendo que um deles também já possuía passagens por roubo e também por porte de arma. Nas buscas que os policiais fizeram na residência em Itapuã, eles encontraram 2 armas de fogo. Os 2 foram autuados em flagrante e foram conduzidos para o CDP. E vejam bem a que ponto chega a falta de tolerância e a agressividade de um ser humano. No sul do estado, um idoso foi agredido e jogado dentro de um córrego, tudo por causa de uma dívida de picolé. O idoso foi atirado dentro do córrego no bairro Coramar, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Ele trabalha como ambulante e vendeu picolé para um jovem que não pagou. Quando ele foi cobrar o rapaz pela dívida, houve discussão. O vendedor acabou agredido e jogado do alto da rua. O carrinho dele também foi lançado no córrego. Pessoas que passavam pelo local conseguiram tirar o idoso, que chegou a ficar com a cabeça dentro d'água. Ele estava desmaiado e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para o hospital e a polícia investiga o caso. Que crueldade isso, hein, Ingrid? Precisava de fazer uma coisa dessa. Não, por conta de um picolé. Não, pois é, uma dívida. Ele estava errado ainda, né? A vítima ainda não representou contra o suspeito. Só depois disso a investigação prossegue. Pois é, alguém da família talvez possa tomar essa atitude, viu? Uma barbaridade dessas precisa ser apurada. Não tivemos acesso ao estado de saúde do ambulante. Olha, preste atenção nessas fotos. Essa é a Vanessa Pinheiro, uma professora de educação infantil que está desaparecida há 3 dias. Vanessa tem 38 anos e 2 filhos. O marido conta que ela saiu para ir à academia por volta das 6 da noite e não voltou para casa. A família enviou várias mensagens, mas ela não visualizou. Hoje cedo, o marido de Vanessa recebeu uma informação de que ela estaria no bairro Ibis, em Vila Velha. Foi até lá, mas não era ela. A família procurou a polícia e pede a ajuda de todos para encontrar Vanessa. Se você tem alguma pista verdadeira, por favor, entre em contato com o Ivan, o marido da Vanessa. 99245-1414. 99245-1414. Corpo de homem é encontrado carbonizado perto de Lagoa, em Vila Velha. Ainda não foi possível determinar a causa da morte devido ao estado do corpo. A perícia identificou um rastro de thinner, o que aponta que o material teria sido usado para provocar as chamas. O homem morto aparenta ter entre 25 e 30 anos. Era moreno escuro e tinha aproximadamente 1,70 m de altura. O corpo foi levado para o DME. No caminho da escola ou do trabalho, mulheres e crianças ficam na mira de bandidos. Os assaltos são constantes. Estamos falando do bairro Campina Grande, em Cariacica. A insegurança tem a ver com a falta de infraestrutura do bairro. Ruas com esgoto e cheias de buracos impedem o transporte público de circular. Para pegar o ônibus, moradores são obrigados a fazer longas caminhadas. E é nessa hora que os criminosos agem. Essa aqui é a Rua Bom Pastor, em Campina Grande, Cariacica. E toda essa água aí é esgoto. E a situação, que já não é nada boa, fica ainda pior quando chove. Dá só uma olhada em como ficou a Rua Horizonte Feliz na última chuva. Os buracos abertos só aumentam. Por conta dessa buracada toda, os moradores também estão sem transporte público. Pois é. O único ônibus que circula no bairro, da linha 764, não está mais conseguindo passar por aqui. E aí quem depende dele está tendo que andar um pedação, de manhã cedo, tarde da noite, com criança no colo, porque aqui nessa rua o ônibus não está mais conseguindo passar. No dia de ontem, eu chegando do trabalho, aí o motorista parou lá, eu perguntei, vai ficar aqui? Não
tá tendo como ir lá embaixo não. Aí ele também nem sabia o que estava acontecendo aqui. Não tem previsão, né, de quando é que vai voltar a passar lá. Quando chove é pior. Como ele não tá passando devido ao estrago da rua, a gente tem que andar mais ou menos de 5 a 6 minutos lá do outro lado para pegar ônibus. Criança no colo, idosas. Então não tá fácil não pra gente não. A caminhada tem se tornado um perigo. Desde que o ônibus deixou de passar na rua, há cerca de uma semana, o número de assaltos aqui tem aumentado. Agora as mulheres estão indo para o Campina, lá atrás pegar ônibus, aonde estão sendo assaltados. Da outra vez levaram as bolsas das mulheres. Minha irmã perdeu todos os documentos, perdeu todo celular, tudo, e comprar tudo de novo. Então, estamos tomando prejuízo com isso e arriscando a vida, né? Olha, a Ceturb confirmou que a situação precária da rua Bom Pastor está prejudicando o trajeto da linha que atende o bairro. Os moradores foram orientados a procurar o ponto mais próximo. Pensa, simples assim, hein? Pois é, infelizmente é nesse trajeto aí que a população fica vulnerável e acaba assaltada. E o que a prefeitura tem a dizer sobre isso, hein? Pois é, uma resposta nada boa. A prefeitura pediu que a comunidade peça o serviço de tapa-buracos pelo telefone 3354-5310. Quer dizer, a gente avisou, eles não podem ir lá fazer o serviço, né? Pois é, e o serviço tapa-buracos, porque o que a gente tem recebido de ligação de buraco em Cariacica especialmente. Isso não tá. Então, assim, quando será que esse serviço vai chegar a esse bairro, hein? Mãe e filha são atropeladas e motorista foge do local do acidente. Isso aconteceu com a família da Serra. Mas o que fazer em situações como essa, em que ficam as sequelas e o condutor desaparece? Pois é possível acionar o seguro DPVAT. Ele serve para indenizar as vítimas ou parentes em caso de invalidez, gasto com medicamentos ou morte. As condições da bike indicam a gravidade do acidente. Os hematomas ainda estão pelos corpos da pequena Alexia, de 6 anos, e da Fabiana, de 29. Mãe e filha foram atropeladas enquanto atravessavam de bicicleta esta avenida conhecida como Estrada Nova, no bairro Nova Carapina 1, na Serra. Um veículo em alta velocidade surpreendeu as duas. O acidente aconteceu na última sexta-feira, por volta das 10 horas da noite. O condutor estava num veículo prata e seguia sentido bairro Eldorado. Após atingir mãe e filha, o homem deixou os documentos do veículo e o carro com uma mulher que estaria com ele e fugiu do local do acidente. Estava em alta velocidade. Eu caí em cima do carro, quebrei até o vidro do carro. Ela caiu no chão também, se machucou toda, eu se machuquei, minha perna tá, vocês veem. Aí nisso aí, o cara que estava junto com a mulher correu. Ver os homens, as polícias. Mas a mulher que estava junto com ele ficou. Fabiana afirma que o carro era este. Após o acidente, ela registrou o boletim de ocorrência, mas não sabe quem foi o homem responsável pela colisão. Fabiana trabalha fazendo bicos como babá. Os ferimentos estão impedindo Fabiana de trabalhar. Já Alexia não pode ir à escola. Sem renda, mãe e filha estão em uma situação complicada. Eu tô precisando de ajuda, ela também, tô aí parada. Às vezes me dá tonteira, eu perco a visão, fica tudo escuro. Este advogado orienta sobre dar entrada no seguro DPVAT. O seguro de caráter social indeniza vítimas de acidente de trânsito. Indeniza em caso de morte, perda permanente da função para o trabalho e despesas médicas. Se ficar constatada invalidez permanente, a indenização atual é em torno de R$ 13.500 e o seguro paga até R$ 2.700 para cobrir despesas médicas que a vítima suportou. O caso de Fabiana é semelhante ao de Marília de Fátima. Mostramos aqui no último dia 16 de novembro. Marília foi atropelada na BR-101, na altura do bairro Carapina, na Serra, e não sobreviveu aos ferimentos. A pessoa responsável por tirar a vida da cobradora fugiu sem prestar socorro. O advogado reforça que não é necessário esperar a identificação do responsável para solicitar o seguro DPVAT. O primeiro ponto é, diante do acidente, ter o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência tem que ser realizado pela delegacia que combate crimes de trânsito. O causador do dano pode ser identificado ou não, mesmo assim dá direito ao recebimento da indenização.
e de posse do boletim de ocorrência, mais o documento de identificação, a vítima tem que dar entrada no pedido de pagamento do seguro DPVAT, como ela é residente na Serra, em uma das agências do Correio, que é um dos postos onde pode pleitear, pedir o pagamento da indenização. Eu só espero que a justiça seja feita, porque o dia que ela fez comigo, com ela, faz com qualquer um. Olha, então o caminho é esse: boletim de ocorrência em mãos, documentos de identidade e procurar uma agência dos Correios. No site do Detran também é possível encontrar as informações do seguro, detran.es.gov.br. Engavetamento na BR-262 em Viana logo cedo. A batida envolveu uma carreta e 4 carros de passeio. Testemunhas disseram que o trânsito estava lento. A suspeita é de que o motorista da carreta tenha se distraído e provocado o acidente. O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã na BR-262 em Marcílio de Noronha, Viana. O engavetamento envolveu uma carreta e 4 carros de passeio que seguiam sentido Viana-Vitória. Testemunhas contaram que no momento da colisão, o trânsito estava lento. Os carros diminuíram a velocidade, mas a carreta não teria conseguido frear a tempo. O motorista do caminhão não quis gravar entrevistas, mas, segundo testemunhas, ele não estava correndo no momento do acidente. A principal suspeita é que ele tenha se distraído quando colidiu na traseira do primeiro carro, causando o engavetamento. O Newton, condutor de um dos veículos envolvidos no acidente, levava a mãe para uma consulta médica quando foi surpreendido pela batida. De repente, um barulho estranho, eu achei até que era um problema no carro, mas até então deu a entender que era um acidente, né? Alguém tinha batido na minha traseira e me chocou junto com o da frente também, o carro que estava à frente, estava empurrando tudo na frente. A condutora do Onix teve ferimentos leves e foi socorrida por uma ambulância da Eco 101 para um hospital particular de Cariacica. O cunhado dela esteve no local do acidente. Foi ela mesmo que ligou pra gente, então a gente já sabia que estava tudo bem com ela, né? A sorte também que o veículo que foi o primeiro a ser atingido só tinha um condutor, né? Graças a Deus não aconteceu nada, só bens materiais mesmo, mas enfim, tá tudo bem. Por causa do engavetamento, uma das pistas foi interditada e o trânsito ficou lento para o motorista que seguia sentido Viana-Cariacica. Bom, a rodovia já foi liberada. Fisioterapeuta de 41 anos é vítima de sequestro relâmpago durante 3 horas. O sequestro começou em Anchieta e terminou em Piúma, no sul do estado. O criminoso obrigou a vítima a sacar R$1.000 e depois fugiu com o carro dela. A fisioterapeuta foi sequestrada dentro da clínica onde trabalha ontem, no início da manhã. Um homem chegou puxando o assunto, tomou água e quando foi jogar o copo na lixeira, apontou a arma, pediu as chaves do carro da vítima e obrigou a seguir com ele. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Depois de 3 horas, o sequestrador liberou a fisioterapeuta no alto de um morro em Piúma e fugiu. Quem tiver alguma informação que possa identificar o criminoso, é só ligar para 181. Olha, comerciante de 60 anos é assassinada dentro de bar em Cariacica. Um jovem que limpava o local do crime foi detido. A vítima foi encontrada com o rosto desfigurado. O assassino usou um pote de vidro para matar a idosa. Familiares ficaram revoltados quando souberam da morte de Solange Pinheiros. A comerciante de 60 anos foi encontrada sem vida dentro de casa por um funcionário dela na manhã desta terça-feira. O trabalhador foi abrir o bar da vítima, que fica ao lado da residência, quando percebeu que a porta do local estava arrombada. Segundo a Polícia Civil, Solange foi encontrada dentro da cozinha com o rosto completamente desfigurado. Os vizinhos contaram que o objeto que teria sido usado para matar a vítima seria um pote de vidro onde a comerciante guardava doces. Assusta não só eu, como qualquer um, né? Uma situação dessa aí, a pessoa trabalhando, fechando seu comércio, entra um cidadão lá, faz uma loucura dessa aí com uma pessoa que já não tinha muita força, entendeu? Pessoa fraca,
e faz uma covardia dessa, é muita covardia. Na casa que fica em Taquari, Cariacica, existiam câmeras de segurança que flagraram um jovem limpando o local do crime. Os investigadores da Divisão de Homicídios prenderam o suspeito em seguida. Ele estava em uma casa que fica a poucos metros do bar, desorientado. Os moradores afirmam que a vítima era uma pessoa querida por todos na comunidade. Solange é uma pessoa sem comentário, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Uma pessoa trabalhadora, acordava cedo e dormia tarde, trabalhando o dia todo. Eu, que era um frequentador do bar dela aqui, a gente fica muito sentido, entendeu? Nessa situação que se encontrou lá dentro do bar. Olha, o jovem detido foi autuado por homicídio qualificado e já está no presídio em Viana. Aos poucos, o lugar que deveria ser uma área de preservação ambiental deu espaço a um lixão a céu aberto. Quanta contradição, né? E no local tem de tudo, de recipientes que acumulam água até resto de móveis. Para os moradores, uma verdadeira Black Friday do lixão. O lixão a céu aberto fica praticamente no meio do bairro Costa Dourada, na região da Grande Jacaraípe, na Serra. No local tem de tudo, desde recipientes que acumulam água, lugar ideal para a reprodução do mosquito da dengue, a uma verdadeira possibilidade de mobiliar uma casa com tantos restos de móveis e eletrodomésticos num único espaço. Tem muita coisa ali que se você vir cá, né, e querer fazer uma compra, né, um Black Friday ali, você vai achar ali. Dona Maria mora de frente para o lixão. A senhora recebeu que visita ali na sua casa? Uma visita bem desagradável, né? Uma obra no meu portão. A gente é uma vergonha isso aí, porque é muito mosquito mesmo. Esses dias para trás, um cachorro morto aí, ó, no meio fio aí juntou um monte de urubu e ficou disputando o cachorro. E uma vergonha isso. O lugar onde o lixo é descartado deveria ser preservado. Não é só a população que sofre com o acúmulo de lixo. A natureza também paga o preço. Essa aqui é uma das afluentes do Rio Jacaraípe, que está sendo tomada pela poluição. Essa área aqui é uma área de preservação permanente. Tem muitas espécies de animais, de aves, de répteis, mamíferos. E tem uma fonte natural que fica aqui do lado, que ela está sendo contaminada. E essa fonte, ela alimenta o Rio Jacaraípe. E ela desemboca no mar também. Segundo os moradores, a própria prefeitura começou essa bagunça. Os carroceiros acabam utilizando o espaço para também descartar lixo. Eles são vistos como os vilões da história, mas os próprios carroceiros pedem um local para fazer o descarte sem prejudicar a natureza. Nós utilizamos esse descarte aqui porque não tem outro lugar para nós utilizarmos. Eu quero que a prefeitura arruma um lugar para a gente chegar e jogar esse entulho. O espaço, que poderia ser utilizado para o lazer da comunidade, coloca em risco a saúde da população. É um local que a gente poderia ter como uma praça para as crianças, porque as crianças que brincam na rua, inclusive já teve crianças que foram atropeladas aqui, porque não tem um local para brincar, não tem um local para nada. Então é um bairro que realmente precisa de uma atenção especial do poder público. A Prefeitura da Serra prometeu limpar o local e pede que pequenos entulhos sejam descartados em áreas de transbordo em Novo Porto Canoa e Barcelona. E quem gera grandes entulhos precisa contratar empresas credenciadas. A Prefeitura pede ainda que a população denuncie quem faz descarte ilegal pelo WhatsApp 99976-2595, 99976-2595. Vamos ao trabalho. Há vagas para assistente comercial, auxiliar de depósito, gerente de marketing, operador de empilhadeira e supervisor de atendimento e coleta. Cadastro no site lincepsicologia.com. Polícia investiga tentativa de assassinato em Cariacica. Uma adolescente foi baleado e encaminhado ao pronto atendimento. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira no bairro Graúna, em Cariacica. Segundo informações da Polícia Militar,
O jovem de 17 anos foi atingido por 2 disparos, um no braço e outro nas costas. A vítima foi socorrida para o pronto atendimento de Alto Laje, onde recebeu os primeiros socorros e depois transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde segue internado. O jovem não soube informar à polícia quem foi o autor dos disparos, mas confessou que o crime teria sido motivado por conta do tráfico de drogas. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, dia 28 de novembro. Greve de motoristas vai atingir 700 mil passageiros na segunda. Aqui na foto principal, o líder de quadrilha com dezenas de mortes é preso em Vila Velha. Mais de 300 mil podem ter salário bloqueado por não pagar contas. Não quero ir embora do Brasil, diz médica cubana. Maioria dos novos deputados é a favor de idade mínima para aposentadoria. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, heróis, ação e magia nas férias. Flamengo e Renato perto do acerto. E no caderno especial de imóveis, o que faz um bom síndico? Tá chegando mais um super evento esportivo da Rede Tribuna. Depois da corrida de rua, a Tribuna aposta na 8ª edição do Tribuna Open de tênis. Muita gente fera vai participar. Lembrando que as inscrições terminam amanhã. E podem ser feitas no site fet.org.br e custam R$ 106. O Tribuna Open de tênis acontece entre os dias 4 e 15 de dezembro e já entrou para o calendário esportivo aí capixaba, né, Ingrid? E em instantes, as imagens da execução de um empresário no interior do estado. E ainda dor de cabeça. Se você não sofre desse mal, agradeça. Dr. João foi parado na rua e falou sobre esse problema que atinge muita gente. Você vai ver já, a gente já volta, agora 12h22. Voltamos a falar do assassinato de um empresário no interior do estado. Os suspeitos estão sendo procurados. Nas imagens, os assassinos passam de moto em frente ao estabelecimento, olham e retornam. Um dos criminosos salta e vai em direção ao empresário. Friamente atira contra Gilcélio dos Reis, de 37 anos. No momento do crime, a vítima atendia 2 clientes no pátio do material de construção. Mas o alvo do atirador era o empresário. O bandido deixa o local tranquilamente e foge com a ajuda de um comparsa. Pessoas correm assustadas com a cena. O empresário foi morto com 13 tiros, 3 na cabeça. As imagens foram encaminhadas para a investigação da polícia. Agora a gente muda de assunto. A família Silva esbarrou com o doutor João e logo quis saber sobre dor de cabeça. Pois é, eles estão preocupados porque a filha sofre com isso e tem medo que seja pressão alta. Estou aqui, gente, com a família Silva, seu Serafim, é isso mesmo? Silva, é. Seu Serafim, dona Maria. Maria Brigitte, é. E a Miriam, que está com um probleminha que ela quer perguntar. Ela acha que tem o quê, Miriam? Pressão. Por quê? Porque dói a cabeça. Ô, João, deu a cabeça pressão? É, mas não é hipertensão. O que é pressão? Pressão é alguma coisa que comprime. Se eu aperto seu braço, eu estou gerando pressão no seu braço. Agora é bom essa entrevista, por quê? Porque às vezes as pessoas confundem pressão arterial com pressão no pescoço, com pressão na cabeça. Então essa menina, como ela é muito nova, provavelmente isso é ou emocional ou alguma distensão muscular. Que ela no celular, assim, né? Que ela nervosa, que ela atribui a hipertensão arterial. Curiosamente, você já mediu a pressão? Não, ainda então não é hipertensão arterial. Eu medi ainda. É, não é hipertensão, tá? Procura um clínico, pede a ele para dar uma olhada na sua pressão, faz uns exames direitinho, em casa toma um chazinho e vamos tocando a vida, que vai chegar uma hora que as coisas vão melhorar, as coisas vão estabilizar e você é uma moça bonita, tá crescendo e vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom?
um chazinho de cidreira, de camomila, o que mais para dor de cabeça? Tá bom, já tá bom demais. Eu misturo os dois aí, vai ser uma bomba de calmante. Pois é, só não pode automedicação de jeito nenhum mascarar problema, né? Sim, com certeza. Mas um chazinho não faz mal a ninguém, não. Então, respondido. O melhor também é procurar um médico para fazer os exames e ficar com a consciência tranquila, né? Um beijo para a família Silva e para o Dr. João, que volta na semana que vem. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência. E até amanhã, às 11h45. Pois é, eu te espero logo mais, às 7h20, no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral.